Nós estamos em contato agora com o Carlos Andreasa, comentarista aqui da Jovem Pan. A base do Andreasa é no Rio de Janeiro, como todo mundo sabe, é um flamenguista apaixonado, e eu queria ouvi-lo também sobre essa tragédia que aconteceu. Boa tarde, Andreasa. Oi, mestre, tudo bem? Sempre quis participar desse programa, infelizmente nesse dia triste. Eu conheço relativamente bem o CT, era na origem, quando começou a ser usado, inclusive pelos profissionais, bastante precário, e durante muito tempo os profissionais do Flamengo, os jogadores profissionais, o elenco profissional, usou essas instalações, esses containers, que eram bastante precários, como eu disse, como base de descanso, quando o treino era em 2 períodos, refeitórios também eram em containers, assim que esse CT passou a ser usado nas gestões anteriores, né? O terreno o Flamengo possuía há muitos anos, desde os anos 80. No ano passado, se concluiu uma reforma realmente importante do CT, uma modernização, e o departamento de futebol foi instalado nessa área moderna e saudável e salubre para a convivência humana. E esses contêineres ficaram, a parte velha do CT, destinados provisoriamente, porque a natureza é provisória, para o uso das categorias de base. E, portanto, é óbvio que o Flamengo é o responsável maior por essa tragédia. Eu apreciei o modo como o presidente Rodolfo Landim se manifestou, acho que foi sóbrio, solidário, num tempo relativamente correto, prometendo assumir as responsabilidades sobre o acontecido, cumprindo as tradições do Flamengo, que é um clube formador de atletas olímpicos, um clube que dá exemplo, inclusive em termos de educação dos jovens. Então, a diferença fundamental agora é se isso será cumprido. Se o Flamengo vai assumir as suas responsabilidades, se antecipar as responsabilidades, em vez de entrar aí num longo processo burocrático judicial para apuração de responsabilidades. Está claro que alguma coisa aconteceu dentro do clube, sem qualquer interferência externa. Eu tenho uma teoria. Houve aquela tempestade no dia anterior, praticamente um furacão. Essas instalações certamente precárias não têm escoamento de água adequado, não são feitas para isso. Possivelmente, essa é apenas uma teoria minha, uma especulação, algum resíduo de água permaneceu nesses contêineres, infiltrando nas instalações elétricas dessas estruturas, e ao acionar o ar-condicionado, à medida que foi usado, algum curto-circuito disparou na madrugada e pegou essas crianças dormindo, esses jovens dormindo. E como são estruturas precárias, sob calor, as portas empenam, as estruturas não funcionam direito, você fica preso, é um labirinto no final das contas, você fica numa masmorra, é uma estrutura de presídio, não nos iludamos. Então o Flamengo tem responsabilidade, a primeira reação do presidente foi correta, mas não é suficiente, tem que confortar materialmente essas vítimas, essas famílias e os jovens que sobreviveram, que terão traumas para o resto da vida. É muito triste. É muito triste. E você entende que as autoridades, Andreasa, farão o que a partir de agora? A polícia chegou logo depois do rescaldo, segundo eu apurei, para fazer a perícia. Não terão dificuldade em constatar o foco do incêndio e possivelmente a pane elétrica. Tudo indica que num ar-condicionado, e aí as responsabilidades ficam muito claras. E então vai se instaurar os devidos processos cíveis e criminais cabíveis, inclusive contra o clube, que vai ter que responder judicialmente. Mas o ponto fundamental é o seguinte: a responsabilidade está dada, o presidente a assumiu agora, então que materialmente se antecipe para confortar essas vítimas, para que esse problema tenha o seu trâmite judicial, mas que seja resolvido com base nas tradições, nas gloriosas tradições da instituição Flamengo. É o que interessa agora, confortar as pessoas, repará-las materialmente como foi possível e cuidar dos que sobreviveram. Entendi. Andreasa, enquanto você estava falando, eu estava dando uma navegada aqui, e agora, há minutos, a informação de um tiroteio que deixando 13 mortos em comunidades de Santa Teresa, é o que está dizendo a polícia. Meu Deus. Nossa, é só notícia que choca, né? Pois é, você sabe, Vanderlei, que o Rio de Janeiro, ele é o símbolo maior de uma tradição brasileira de descuido. Nós temos entre os nossos marcos constitutivos culturais
o descuido, o improviso. Resulta, por exemplo, na tragédia de Brumadinho, tanto quanto nessa tragédia de hoje no Flamengo, em proporções diferentes, mas tudo derivando de puxadinhos, de descuidos. E no caso do que acontece em Santa Teresa, isso acontece diariamente no Rio de Janeiro. A única diferença é que Santa Teresa é um bairro de classe média, com atividade turística, muitos restaurantes, em que tudo que acontece ali tem uma repercussão maior. Mas tiroteio em morro no Rio e 13 mortes em confronto é diariamente, e só vai piorar, porque tem um vácuo de representação. Não tem prefeito, o que se viu por acaso agora, circunstancialmente no episódio das chuvas, a cidade abandonada pelo prefeito, e não tem governo do Estado, nem hoje nem antes. Onde não tem governo, o vácuo é ocupado pelo crime, pela barbárie, e é isso que nós temos aqui no Rio, muito difícil, tudo muito triste e degradante. Espero que sobre alguma coisa do que renascer, Wanderlei.